Vamos com as notícias do Legislativo, porque ontem a Câmara Municipal de Campinas realizou uma homenagem especial em reconhecimento à contribuição das mulheres na sociedade e no serviço público. A cerimônia reuniu vereadoras, servidoras, comissionadas e terceirizadas aqui da casa. Um dia marcado pelo reconhecimento e valorização da força feminina na Câmara Municipal de Campinas. Bom evento reuniu servidoras, comissionadas e terceirizadas para celebrar o papel das mulheres na construção de uma cidade mais justa e igualitária. A solenidade também contou com a presença de vereadoras da casa, que destacaram a importância da participação feminina na política e nos espaços de decisão. A importância é que essa casa é uma casa parlamentar, é uma casa que presta serviço público importante para a cidade. E está ocorrendo aqui um destaque sobre o trabalho das mulheres, o quanto as mulheres estão empenhadas em trabalhos como esse, de uma casa legislativa. Na verdade, são questões importantes. Primeiro, reconhecer o trabalho, o suporte e a competência e a coragem de todas as servidoras, trabalhadoras que estão aqui com a gente. Quem vive aqui o cotidiano sabe muito bem da importância. Nós não conseguiríamos fazer metade do que a gente faz se não fosse o trabalho dedicado dessas trabalhadoras que aqui estão. Então, acho que essa é muito importante a Câmara fazer, valorizar isso, valorizar essa equipe maravilhosa de mulheres que nós temos. Primeiro, uma grande honra poder estar nessa Câmara com um grande número de mulheres servidoras que muitas vezes ficam num trabalho invisível, né? A gente acabou de ver uma matéria, né, que traz inclusive sobre isso, né? Quais são as mulheres que estão em liderança, né? Ou do trabalho invisível. E acho que é muito importante para a gente conseguir olhar de fato quais são os nossos problemas quando a gente fala da pauta das mulheres. A reportagem no telão citada pela vereadora Paola Miguel também foi conduzida por uma jornalista mulher, Mirna Abreu, que coordena o jornalismo da TV Câmara Campinas. A matéria reforça o protagonismo feminino. Foi muito bom fazer, principalmente quando todas elas abordam a seguinte questão, André. A gente precisa de mais mulheres na liderança e talvez não na liderança de departamentos óbvios, porque a mulher pode estar em todo lugar, não só onde é óbvio que ela esteja. Então aqui a gente tem esse olhar, principalmente do serviço público, dando aí o exemplo para o serviço privado de que a mulher pode estar em qualquer lugar em cargos de liderança. Entre os momentos mais emocionantes esteve a homenagem a uma ex-servidora da Câmara com mais de 40 anos de dedicação à instituição. Reconhecida pelo trabalho, comprometimento e pela história construída dentro da casa, ela recebeu o carinho dos colegas e o reconhecimento público por sua trajetória. Na verdade, a mulher tem que buscar o espaço dela, né, na vida dela diariamente, em todo o movimento que ela faz, né, na família, né, no convívio social. Então, realmente é só mais para lembrar realmente, olha, não esquece que você está na luta ali, né? E as conquistas que vieram, que tem, é muito bom, né? Bom, Notícias da Casa, que é informativa aqui da Câmara Municipal de Campinas, fez uma edição especial dedicada às mulheres, escrito todo por mulheres para as mulheres, destacando inclusive o avanço feminino no Legislativo de Campinas. De acordo com o presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, a homenagem faz parte das atividades do mês dedicado às mulheres e reforça a importância de valorizar histórias que ajudam a construir o serviço público. Quero cumprimentar a diretoria de comunicação pela iniciativa de reunir todas as mulheres da Câmara, sejam as trabalhadoras efetivas, comissionadas, terceirizadas, para refletir sobre a importância da presença da mulher também no Poder Legislativo. Aqui nós fizemos um destaque para as mulheres, inclusive, que ocupam cargos de liderança, de gestão, diretoria, e a gente tem que avançar muito. Na verdade, a Câmara pode ser um exemplo de que as mulheres são profissionais qualificadas e capazes de desenvolver atividade em qualquer área do conhecimento. Mais do que uma cerimônia, o encontro foi um momento de reflexão sobre os avanços já conquistados, também os desafios que ainda existem para garantir igualdade e respeito em todos os espaços da sociedade. Falo que a Câmara tem conquistado prêmios e respeito da sociedade, de órgãos de controle,
graças à competência, à capacidade do nosso quadro de trabalhadores, que incluem as mulheres. Então, nesse dia, só foi um reconhecimento, a nossa gratidão em nome da população de Campinas pelo esforço e trabalho que as mulheres da Câmara fazem no dia a dia. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo porque o vereador Igor Diego protocolou um requerimento cobrando do Poder Executivo números atualizados de violência doméstica. O requerimento é de autoria do vereador Igor Diego e solicita ao Executivo informações estatísticas de violência doméstica contra mulheres nos anos de 2023 a 2026 na cidade de Campinas. Olha, a gente quer entender o índice por distrito. Então, assim, é importante saber, por exemplo, eu tenho um trabalho uma base eleitoral mais forte lá no distrito do Campo Grande, aí tem o distrito do Ouro Verde, para que a gente possa encaminhar recursos, tanto recursos da emenda impositiva do vereador, como pedir apoio aos deputados para o fortalecimento de política pública das mulheres. Então, é um mês de conscientização, né, e também de luta. Além dos números gerais, o documento destaca a importância de mapear os distritos mais afetados para ações preventivas. De acordo com o vereador, a iniciativa reforça a Lei Maria da Penha e permite um diagnóstico do município que facilita a captação de recursos. Nós recebemos algumas denúncias também no gabinete, tem hoje a Secretaria da Mulher fazendo esse trabalho e acompanhamento, tem o Gama, que é o Guarda Amiga da Mulher, enfim, todas as políticas públicas. Como a gente pode fazer um diagnóstico de como tudo isso está acontecendo, como que a Câmara Municipal pode entrar de maneira efetiva para ajudar no combate, porque é pensar não apenas na atualidade, mas também pensar no futuro, das nossas futuras mulheres, que as nossas crianças, aí, as meninas, possam garantir um futuro onde a Campinas é uma cidade melhor para se viver e mais segura para as mulheres. Estão abertas as inscrições para uma nova edição do Parlamento Jovem aqui de Campinas. O programa oferece a estudantes da cidade a oportunidade de vivenciarem na prática o funcionamento do Poder Legislativo e entender melhor como são discutidas e construídas as políticas públicas no município. O Parlamento Jovem é uma iniciativa da Câmara Municipal por meio da Escola do Legislativo de Campinas, a Elecamp, que busca incentivar a participação política e a formação cidadã dos jovens. O Parlamento Jovem em si, ele é um programa de simulação parlamentar. O que isso quer dizer? Que os participantes se inscrevem para vivenciar na prática a rotina de um parlamentar, de um vereador, de uma vereadora, debatendo os problemas da cidade, as dificuldades que afetam a população e propondo formas de resolver esses problemas através de indicações ao Poder Executivo, indicar que existe alguma coisa para ser corrigida, um serviço que precisa ser prestado de melhor forma, ou, que é a cereja do bolo, digamos assim, a proposição de um projeto de lei para regulamentar, para melhorar algum aspecto aí das políticas públicas em Campinas. Podem participar alunos do 9º ano do ensino fundamental até o 2º ano do ensino médio, tanto de escolas públicas quanto particulares aqui de Campinas. Esses alunos vão ingressar em uma verdadeira jornada aqui na Câmara Municipal, atuando como jovens vereadores.
O programa ele é anual, então a gente promove uma edição a cada ano. Estamos começando agora com as inscrições da edição de 2026. O número de vagas corresponde ao número de cadeiras de vereadores que nós temos em Campinas. Então nós temos 33 vagas para 33 escolas, cada uma delas podendo inscrever um aluno representando a comunidade escolar para esse programa. Entre as atividades estão encontros presenciais de formação política e cidadã, debates de ideias, elaboração de projetos de lei e uma simulação de reunião ordinária no plenário da Câmara. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. Mais informações estão disponíveis no site da Câmara Municipal de Campinas. Muitas vezes, conceitos como democracia, participação política, cidadania ficam um pouco abstratos na cabeça do jovem, que muitas vezes acredita que essa participação se limita a votar. Alguns, uma boa parte deles, inclusive, ainda não tem a idade, para fazer a participação eleitoral, mas alguns entendem que participar se limita a isso, a escolher um candidato na hora de ir até a urna, conversar com seus pais a respeito dessa escolha. E o que o programa Parlamento Jovem pretende apresentar para os participantes é que a política faz parte do cotidiano. Então, se nós temos leis que regulamentam uma série de políticas públicas na cidade, isso foi debatido, isso foi pautado, houve pressão popular, houve discussões sobre questões de pode ou não pode isso virar uma lei, é o melhor, não é o melhor, e eles compreendem como é que as decisões são tomadas, e isso ajuda a amadurecer a consciência política deles, a cultura política deles, e também contribuírem para o desenvolvimento da democracia aqui no município de Campinas, principalmente acompanhando o trabalho dos parlamentares efetivamente eleitos aqui para cada 4 anos. A educação infantil foi tema de um debate público aqui na Câmara Municipal. O encontro proposto pelo vereador Wagner Romão discutiu os desafios para a ampliação de vagas em tempo integral na rede municipal de ensino para crianças de 4 e 5 anos. Como garantir as mesmas oportunidades de acesso, qualidade e permanência para todas as crianças da educação infantil em Campinas foi tema de um debate público na Câmara Municipal, proposto pelo vereador Wagner Romão para ampliar o diálogo sobre a educação infantil em tempo integral. De acordo com o parlamentar, atualmente em Campinas, crianças matriculadas em creches até os 3 anos de idade estudam em período integral, mas ao chegarem aos 4 e 5 anos, o ensino passa a ser oferecido apenas em período parcial. Acho que o debate reafirmou, essa ideia de que nós temos que possibilitar que as crianças, nessa faixa etária de 3 a 5 anos, possam ter acesso à educação infantil em tempo integral. É um momento muito importante do desenvolvimento dessa criança, das suas potencialidades, da sua socialização, do início ali, dos seus fundamentos de alfabetização, de lidar com números, de lidar com a sua sociabilidade. Então não é uma questão menor. E o que o debate mostrou é que a gente talvez sequer possa falar em vagas em tempo parcial, ou seja, vagas realmente para essas crianças são em tempo integral e é dever da Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura de Campinas, promover esse direito. O encontro reuniu representantes do Sistema de Justiça, da Unicamp e de órgãos de proteção à infância. Segundo o vereador, como a rede pública direta não tem vagas suficientes, parte das crianças é encaminhada para unidades conveniadas, que são contratadas pela Prefeitura e administradas por organizações da sociedade civil. A gente talvez sequer possa falar em vagas em tempo parcial, ou seja, vagas realmente para essas crianças são em tempo integral e é dever da Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura de Campinas, promover esse direito. A gente não pode deixar esse direito como um direito de segunda escala, de segunda classe, apenas com as entidades conveniadas, que são importantes na medida em que a rede não está oferecendo esse direito na sua administração direta, mas o ideal que nós temos que trabalhar é para que todas as crianças tenham acesso a esse direito de uma maneira equânime, ou seja, todas devem ter direito à educação pela administração direta, uma educação de qualidade, e que a gente possa ter controle social, que tenha o conselho de escola, que tenha a participação dos pais, que tenha a gestão democrática, como preconiza a nossa Constituição.
A vereadora Fernanda Souto também participou do debate e falou sobre a situação dos professores e servidores da rede pública municipal de ensino. Segundo ela, a forma como a educação pública é organizada e administrada também faz parte do processo pedagógico. No momento em que a gente passa pela privatização das escolas da educação infantil, ainda que se continue a ofertar um serviço público, a população não paga novamente por esse serviço, mas nós estamos falando aqui objetivamente de uma privatização da educação infantil do nosso município. Isso está relacionado à piora das condições de trabalho, à interferência do processo pedagógico que é construído coletivamente na rede, à criação dessas distorções que o vereador Wagner colocou, que são muito graves, e a gente precisa ter o entendimento de que é sobre isso que nós estamos falando, né? Nós estamos passando por um processo do desmonte da educação pública, o fechamento das turmas, inclusive a própria questão da oferta do ensino integral também está relacionado à questão do fechamento das escolas, que foi feito recentemente para a entrega, para direcionamento desses alunos para as unidades geridas pelas OSCs, que tem mais alunos por turma, em que os professores chegam a receber quase 70% menos, em que os agentes de educação infantil também têm uma defasagem salarial. Outro ponto bastante discutido foi o impacto do ensino integral na rotina das famílias, principalmente das mães. E é muito caro para mim essa discussão, porque a gente se depara com muitas famílias que, quando buscam o auxílio do Conselho em busca de uma vaga em período integral para o AG3, e a gente pouco tem ação sobre, pela falta mesmo, né, da administração dessas vagas, a gente está falando de mulheres que buscam autonomia econômica, que buscam romper com ciclos de violências domésticas e que buscam garantir condições sociais mínimas para suas famílias. E daí eu não posso. Inclusive, entra numa dualidade essa discussão sobre qual que é a necessidade dessa família frente ao direito da criança. A gente tem que possibilitar a que as mães possam ter o direito também, primeiro, a entender que seus filhos e filhas estão num local seguro, estão num local de educação de qualidade, estão sendo bem cuidadas, bem tratadas, e que possam desenvolver, já desde o início, né, da sua trajetória de vida, as suas potencialidades. Acho que esse é o ponto principal. E, ao mesmo tempo, também o direito ao trabalho, possibilitar que as mães e pais, né, porque o trabalho de cuidado sempre recai mais às mulheres, né, mas nós temos que sempre batalhar pela ideia de que os pais também são responsáveis por esse cuidado. Então, que eles possam também trabalhar com tranquilidade, possam assumir essas tarefas, né, de sustento do lar, de relação com o seu trabalho, com a sua renda, de uma maneira, também de maneira tranquila, entendendo que as suas crianças estão bem nas escolas municipais, de preferência da rede direta, da administração direta. O projeto de lei apresentado aqui na Câmara chama a atenção para os riscos das atividades esportivas de alto desempenho. A proposta pretende estabelecer medidas de prevenção para reduzir casos de mal súbito durante a prática esportiva. Um projeto de lei protocolado na Câmara Municipal de Campinas propõe tornar obrigatória a comprovação de aptidão médica para participação em práticas esportivas de alto desempenho no município. A proposta, apresentada pelo vereador Arnaldo Salvetti, tem como objetivo preservar a vida e a integridade física dos participantes. As academias hoje de Campinas, no entendimento desse vereador e de algumas pessoas que me procurou, a preocupação qual que é? Que as pessoas realmente façam o exercício físico com uma autorização médica, né? Porque a gente vem acompanhando alguns acidentes que vem acontecendo com a questão da saúde, pessoas que estão fazendo exercício físico e muitas vezes não estão preparadas para fazer exercício físico. De acordo com um texto do projeto, a medida também busca incentivar a cultura da prevenção nas atividades esportivas e dar mais segurança jurídica para organizadores de eventos e responsáveis por estabelecimentos que promovem esse tipo de prática.
Esse projeto de lei vem ajudar a prevenir a questão da pessoa, quando for fazer exercício físico, apresentar, né, um atestado médico que ela está capacitada para fazer aquele exercício físico. Isso é nas corridas de rua, né, porque hoje aumentou também muito a questão das corridas. Então, assim, eu acho que vem ser uma prevenção antes que aconteça alguma coisa com a pessoa que vai fazer o exercício físico. A morte súbita cardíaca é um dos principais fatores de risco em atividades de alto desempenho. No Brasil, são cerca de 200 mil mortes por ano. Entre atletas jovens, a estimativa é de um caso entre 50 a 80 mil praticantes por ano. Eu vejo na questão de jornal, muitas vezes, de manhã, a gente pega a notícia que um rapaz novo teve um infarto fazendo exercício físico. Então ele fez o check-up dele, ele teve autorização médica para poder estar fazendo aquele exercício. Né? Então eu acho que é uma prevenção na cidade de Campinas e eu acho que uma prevenção para as academias e hoje o esporte em Campinas, que vem através das corridas, que tem aí a pessoa que vai fazer o esporte, ele esteja autorizado pelo médico a fazer aquele esporte. Uma viela que foi fechada em Joaquim Egídio tem tirado o sono dos moradores da região. Procurada pela população, a vereadora Guida Calisto protocolou um requerimento pedindo informações à prefeitura. A vereadora Guida Calisto, através de um requerimento, solicita informações sobre o equipamento público municipal multiuso nas proximidades da Fazenda Santa Maria, em Joaquim Egídio. Ela teve acesso ao local. Essa viela era uma viela que servia para que a população pudesse cortar caminho e não precisasse dar toda essa volta. A informação que nós tivemos da Secretaria de Planejamento é que uma parte desse loteamento aqui, uma parte dele é público, tanto é que não foi fechado essa parte aqui, só que nós precisamos aqui, a população que mora aqui, precisa dessas duas partes aqui, essa rua e a rua de baixo, ela está aberta, mas a próxima, um morador fechou. E de acordo com a informação da Secretaria de Planejamento, a área que foi fechada é uma área particular. Bom, enfim, obviamente que ele tem o direito de fechar, porque é uma área particular, mas há anos essa população utiliza aqui. Há anos a população utiliza essa viela. São mães que vêm de manhã cedo trazer para a escola, para o centro de saúde, idoso que precisa subir, pegar a subida, né? Então, eu acho que o poder público, a prefeitura, poderia negociar com aquele morador ali embaixo. O problema maior é que essa viela, olha só, dá acesso a um centro de saúde e uma escola. E toda essa situação tem prejudicado muito os frequentadores dos locais. Nós estamos há 2 meses sem poder ir da parte alta para a parte baixa de Joaquim Egídio. É muito triste, é uma falha da administração no sentido de querer um planejamento urbano e uma vida com urbanidade num distrito que é esquecido. Eu moro aqui em Joaquim Egídio há 65 anos e essa viela aqui ela está aberta aqui há mais de 60 anos. E realmente complicou, ida e vinda do pessoal aqui de cima para descer para baixo. Só temos uma saída que é a estrada ali e o morro se tornou difícil, porque não é fácil subir a pé isso aí não. Principalmente carregando sacola, né? Aí complicou a ida e vinda dos funcionários da escola, da creche, os próprios alunos, né? Agora tem que dar a volta, antes cortava o caminho, era uma mão na roda, complicou, ficou ruim, complicou mesmo, ficou difícil. A situação tem desagradado os moradores. A parlamentar pergunta também qual é a destinação que a prefeitura dará a esse espaço. Se o poder público tiver um pouco de disposição, era só conversar com o proprietário ali e negociar para que pudesse manter esse passeio e a população não fosse tão prejudicada com o fechamento dessa viela. Gente, é a vida urbana, é as pessoas, é a vida cotidiana, é coisa simples, eu acho que dá para resolver.